eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem calmos, não sou uma alma penada, isso é coisa do pastor Alexandre e suas tecnologias. Mas vamos ao que interessa. Meus irmãos, nós lemos um texto que ele é tão conhecido que eu já preguei nesse texto. Naturalmente hoje, diferente, mas lembrando até a introdução que fiz, eu preguei nesse texto aqui mesmo. Não faz muito tempo, foi no dia 11 de julho de 1999. Eu me lembro bem de como tudo começou. E olhando hoje pode até parecer pequeno aos olhos de muitos. Mas diante de Deus, nunca foi. Nós estávamos ali, reunidos na casa do nosso irmão Durvalino. Um espaço simples, como tantos outros, mas que para nós se tornou um lugar de propósito. Não tínhamos estrutura, não tínhamos recursos, mas também, eu digo aos irmãos com toda a convicção, nunca nos faltou fé. E isso fez toda a diferença. Nós nos reuníamos ali, crendo, não naquilo que já víamos, mas naquilo que Deus estava começando a fazer. Mas foi ali que muitas vezes a palavra foi anunciada. Foi ali que aquilo que era comum se tornou altar. Porque Deus não depende de estrutura para começar uma obra. Ele procura corações disponíveis, e havia isso ali. E mesmo sem entender tudo, nós já estávamos vivendo o início de algo que Deus faria crescer muito além do que podíamos imaginar. O tempo foi passando e aquela fé que começou lá no início foi sendo regada com oração, com esforço, com perseverança. Nada aconteceu de um dia para o outro, mas Deus foi fazendo aquilo que começou simples, começou a tomar forma. Daquele começo mudamos para o diretório do PT, depois para o pavilhão Vera Cruz, um espaço maior cedido pela prefeitura, e então veio o terreno, e do terreno nasceu o templo. E eu digo aos irmãos, não era apenas um prédio, era um lugar separado, um lugar onde a presença de Deus se manifestaria, um lugar onde muitas vidas seriam alcançadas, onde haveria alegria, onde haveria adoração. E mais do que isso, ali Deus começaria a formar uma família que aprenderia a caminhar com Ele, a perseverar, a permanecer, e por isso viver aquilo que Ele tinha preparado. Porque quando há fé, quando há perseverança, Deus faz crescer. E eu entendo que tudo isso que vivemos não começou com estrutura, não começou com recurso, começou quando alguém decidiu acreditar. E eu tive o privilégio de estar ali no começo, com simplicidade, fazendo o que era possível, mas crendo naquilo que Deus havia colocado no coração. E ao longo do caminho, Deus me permitiu ensinar, me permitiu cuidar. E quando foi necessário, também corrigir. Porque faz parte, não é só construir um lugar, é formar vidas. Isso sempre esteve no meu coração. Eu nunca vi isso aqui apenas como uma igreja, mas como um povo, como pessoas que Deus estava levantando. E se hoje existe algo que permanece, não é por causa de um homem, mas por aquilo que Deus fez e continua fazendo na vida de cada um. E hoje, eu já não caminho entre vocês como antes, mas sempre tive certeza daquilo que Deus fez e daquilo que ainda continuará fazendo, porque o que foi construído permanece, cada parte carrega um pouco do que vivemos, cada detalhe, cada avanço, cada conquista. Não fala de um homem, fala de um cuidado, de um zelo, de um amor pela obra de Deus, e isso não se perde,
Porque quando algo é feito com verdade, permanece. E acima de tudo, eu sempre soube que essa obra continuaria. Porque ela nunca foi minha, ela é de Cristo. E aquilo que é dele, segue. Deus levanta pessoas, prepara caminhos e conduz a sua igreja. E quando a obra é dele, ela não para, continua com o mesmo propósito, com a mesma base e com novos passos sendo dados no tempo certo. E é assim que a obra continua. A história não acabou, ela continua. Continua em cada vida transformada, em cada louvor que sobe, em cada palavra que ainda será ministrada neste altar, porque tudo começou com fé. E é pela fé que essa obra segue de pé. Essa igreja nunca foi minha, ela é de Cristo e por isso eu sempre tive a certeza de que ela continuaria. Mas Deus, na sua soberania, não apenas levanta uma obra, Ele levanta homens para conduzi-la em cada tempo. E durante anos eu preparei alguém. Não foi rápido, não foi por emoção. Foi no tempo de Deus. Foram 47 anos de caminhada, de formação, de correção e de confiança. Eu vi de perto. Eu acompanhei o processo. Eu provei o caráter. E ainda em vida, eu liberei meu filho para viver o seu próprio caminho e com paz no espírito e com convicção diante de Deus. Eu enviei meu filho, o pastor Alexandre, não apenas meu filho na família, mas um homem preparado para assumir essa responsabilidade. A obra não para, a visão não se perde, o legado não se negocia, mas o tempo muda. E Deus se move dentro do tempo. E eu creio que esse é um novo tempo. Tempo de continuidade, mas também de avanço, sem perder o fundamento, sem abrir mão da palavra, sem negociar os princípios, mas com ousadia para viver tudo aquilo que ainda não foi vivido. E agora a igreja não é mais sobre o que Deus fez, porque legado não é algo para ser admirado, é algo para ser carregado. E eu preciso dizer isso com clareza. Não basta lembrar da história, é preciso dar continuidade a ela. Não basta honrar o que foi construído, é preciso construir mais. Não basta falar de fé, é tempo de viver uma fé ainda mais profunda. O futuro dessa casa não está no que ficou para trás, está nas mãos de quem decide continuar. E esse tempo já começou. Sigam firmes, sigam fiéis, sigam sensíveis à voz de Deus, porque o mesmo Deus que começou essa obra é o Deus que vai levar ela a níveis que vocês ainda não viveram. E quando esse dia chegar, quando tudo se cumprir, nós nos veremos novamente. Até breve, meus amados amigos e irmãos. Que possamos abrir os nossos olhos para estarmos vendo, percebendo de verdade, em nome de Jesus. Amém?